Oi pessoal, bem-vindos novamente aqui no canal. Hoje eu quero conversar um pouco sobre as carências que frequentemente muitos de nós sentem, que muitos reclamamos, porque a maioria das queixas de tristeza e de sofrimento das pessoas parecem estar ligadas, né, às carências, ou seja, aquilo que ainda falta, ou que pelo menos a pessoa acha que falta. Mas por incrível que possa parecer, as pesquisas apontam aí que a grande maioria das pessoas não reclamam sofrimento por carências materiais. Não que as carências materiais não sejam problemáticas, elas são e muito. E atualmente a gente está percebendo cada vez mais isso, né? O problema que está sendo isso. Mas é no sentido assim da questão emocional. Parece que o ser humano lida emocionalmente melhor com a carência material do que com a carência afetiva e emocional. Porque a carência material, de uma forma ou outra, acaba sendo suprida, né? Por ajuda, ou governamental, ou pela solidariedade das pessoas. E as pessoas carentes materialmente falando, elas são muito unidas, né? Se ajudam mutuamente, o que traz uma espécie de acalento à alma, né? De cumplicidade às pessoas. Mas as carências afetivas e emocionais trazem maior dificuldade para lidar com elas. Intenso sofrimento, né, e angústia muito grande, de difícil solução. Mas até que ponto nós vamos ver isso hoje, que essas carências são reais, sejam materiais ou emocionais? Essa é a questão que nós vamos ver aqui. E eu trouxe duas frases que eu acredito serem muito boas e oportunas para a gente esclarecer melhor sobre isso, como sempre da Joana de Ângeles, na obra Vida Feliz. A primeira frase diz assim: não sofras de véspera entregando-te a estados deprimentes por ausências que certamente não te fazem falta. Então, aqui ela recomenda a combater o sofrimento causado por certas ausências, certamente de coisas e pessoas que na realidade deve ser questionada. Na segunda frase, ela diz assim: a carência pode proporcionar recurso de valorização das pessoas e das coisas. Quem desfruta de benefícios com facilidade subestima o que possui. Essa segunda frase está de acordo perfeitamente com aquele ditado que diz que tudo que vem fácil vai fácil, né? Então, analisando primeiramente essa frase, por que será que nós costumamos subestimar tudo que vem fácil? Já pararam para pensar isso? Então, quem desfruta de benefícios com facilidade, ela diz, subestima o que possui. E que a carência pode proporcionar recursos de valorização das pessoas e das coisas. É um fato, né, gente? Nós notamos que as coisas mais valiosas para nós são aquelas que nós conseguimos à custa de certo sacrifício. Isso porque o sacrifício nos faz desenvolver coisas boas em nós, né? Capacidades, habilidades, e nos faz principalmente rever valores. E nós precisamos disso porque se trata aí da lei do progresso em ação em nós. E todos estamos sujeitos a essa lei, essa nossa natureza, né? Mesmo que racionalmente nós não nos atentemos a isso, nós somos co-criadores de Deus. E não ficamos bem fora disso, nós necessitamos melhorar sempre, progredir, né? Produzir, desenvolver a criatividade, nos sentirmos úteis, né? Para sermos felizes. Isso só é feito à custa de esforços. Por isso aquilo que vem fácil não nos conduz a esse desenvolvimento de força, de energia, de progresso, e a nossa energia fica estancada, a nossa criatividade fica parada, e daí nós nos entristecemos, né? Nos entediamos. Por isso nós desvalorizamos essas situações, né? de coisas muito fáceis, porque no fundo a gente sabe que essas coisas não acrescentam muita coisa de bom para nós, para nossa vida. Veja aí uma coisa curiosa que acontece em certos relacionamentos, por exemplo. Quando, ao se relacionar com alguém, se percebe atitude de desconsideração, de desvalorização da relação por parte dessa pessoa, é preciso ter cautela aí. Muitas vezes é necessário o afastamento de pessoas assim, porque pessoas que desvalorizam as relações precisam muitas vezes experimentar a solidão para poder valorizar as pessoas.
Porque existem aí pessoas que têm conflitos, que são imaturas emocionalmente, né, espiritualmente, que confundem pessoas mais cordatas, mais solícitas, que são afáveis, com pessoas sem valor. E por que isso acontece? Isso pode acontecer em qualquer forma de relação, viu? Familiar, amorosa, de amizade. Isso é comum, aliás, acontecer. Porque tem certas pessoas que, porque são extremamente orgulhosas e conflitadas, elas acabam desenvolvendo baixa autoestima, né? E quando encontra alguém que lhes dedica atenção, né, afeto, de alguma forma, elas tomam essa pessoa por igual a ela própria, fraca, com menos valor também. É incrível isso, né? Mas elas não acreditam que uma pessoa valorosa pode lhes dedicar essa atenção, esse afeto. Então passam a desvalorizar esse relacionamento, criando conflitos, tentando mudar a pessoa. Daí essas pessoas erradamente passarão a valorizar e buscar quem não lhes dá atenção, ou quem não lhes queira, né? Na verdade, ou um relacionamento que seja impossível, fictício, porque somente esses relacionamentos seriam valorosos e lhe trariam a felicidade, né? No entender dessas pessoas, justamente porque são impossíveis, né? Afinal, essas pessoas, no inconsciente delas, isso não é consciente, claro, mas no inconsciente elas não se acham merecedoras de atenção, de amor, elas querem, mas inconscientemente não se acham merecedoras. Isso parece doido, mas é assim que acontece, sim. Isso é psicológico. Daí a solidão precisa vir para acordar essas criaturas. Mas isso é crescimento também. Então, vamos lembrar aí o que foi falado, a carência pode proporcionar recurso de valorização das pessoas e das coisas. De outra forma, nós vamos ver um outro exemplo que eu trouxe aqui bem comum, uma pessoa que ganha dinheiro fácil, por exemplo. Qual filho sustentado pelos pais que dá valor ao dinheiro? Nenhum dá valor. Você pode constatar isso com facilidade. Normalmente pessoas assim gastam dinheiro à toa, perdem tudo que têm, porque não se esforçaram para elas mesmas, né, para ter as coisas. Não sabem o valor daquilo. Se recebem uma herança, logo dão fim a tudo, administram muito mal tudo, desvalorizando completamente esses recursos que receberam facilmente, porque não custaram nada para ela, não fizeram esforço nenhum para conseguir. E ainda por cima, no mais das vezes, se tornam pessoas débeis emocionalmente, viciadas normalmente, entediadas e infelizes. Parecem superficialmente felizes, mas não são, porque não são realizadas, não se sentem úteis. Isso é terrível para qualquer um, mesmo porque é necessário tudo isso e até as pessoas mais preguiçosas precisam disso. Ou seja, nem sempre o que é fácil e que não nos exige sacrifício é bom para nós. Aliás, ao contrário, normalmente é muito ruim. Pode parecer bom, porque às vezes nós temos preguiça, nós nos largamos no que é mais fácil, mas nunca é bom. Porque quem sente preguiça, sente isso porque não descobriu ainda as suas potencialidades enormes que tem, que todos temos. Né? Quão longe poderia ir, poderia produzir, né? Quanto talento tem ali dentro dela, quanta criatividade, né? Como isso faria essa pessoa feliz, ela não sabe disso. Então nós devemos ser gratos pelas coisas que nos parecem mais difíceis, não as impossíveis, claro, mas as que são mais trabalhosas, porque elas nos impulsionam ao bem. Nós não devemos desistir de alcançar as coisas assim, porque o sacrifício só vai nos ajudar no desenvolvimento da nossa força, do nosso potencial, além de nos dar gosto e ânimo pela vida, né? Muito do que nós somos hoje, nós devemos a isso, as dificuldades que nós encontramos na vida, né? A superação delas. Quantas vezes nós dizemos isso a nós mesmos? Graças a Deus eu passei por isso, eu já superei, já aprendi. Graças a Deus, se eu não tivesse passado por tal e tal dificuldade, eu não teria aprendido o que eu sei hoje, não teria me desenvolvido em muitos aspectos, né? E hoje nós somos o produto de tudo que nós já passamos, o que nós já aprendemos, então devemos sempre valorizar e agradecer muito por isso. Em relação a outra frase, não sofra de véspera entregando-te a estados deprimentes por ausências que certamente não te fazem falta. O que fazer quando algo que nós desejamos muito ainda não veio? Quando não podemos, apesar de nos esforçar, né,
alcançar determinada coisa ou situação, pelo menos ainda. Primeiramente, nós devemos pensar o seguinte: será que isso que eu não tenho, né, que ainda me falta, é tão imprescindível assim para me deixar infeliz? Eu devo ficar infeliz por isso? Será que eu não posso viver bem mesmo sem isso? Eu tenho que ficar condicionado a isso, postergando a minha felicidade, a essa coisa ou essas coisas? Porque ao invés de nos concentrarmos tanto naquilo que falta, nós não passamos a valorizar mais aquilo que nós já conquistamos, que já possuímos? Certamente que valorizando aquilo que nós já temos, sem melindre, com clareza, com gratidão, isso vai nos levar à conclusão de que nós podemos sim ser felizes do jeito que nós estamos, com o que nós já temos. Porque nós sempre temos motivo de sobra para agradecer. E essa valorização daquilo que já temos vai nos ajudar a conquistar mais energia, mais recurso para melhorarmos cada vez mais, para crescermos cada vez mais, produzirmos cada vez mais e para alcançarmos com mais facilidade os demais sonhos que nós acalentamos. Porque nós devemos sempre sonhar, sim, claro, nós devemos, mas não sendo infelizes enquanto não alcançamos esse objetivo. Nós devemos ser felizes durante a caminhada rumo à realização dos nossos sonhos e objetivos. Porque a gratidão nos enobrece perante nós mesmos, perante os outros, nos tornamos pessoas agradáveis, simpáticas, né? As pessoas se achegam mais a nós, porque a gente se torna mais agradável, né? Mais feliz. E todos estamos precisando disso, né? De pessoas gratas, de pessoas alegres em torno de nós. Porque de pessoas agressivas, reclamonas, egoístas, nosso coração já está lotado, né? A gratidão e a felicidade, a valorização são contagiantes. E nós vamos assim formando um grupo de pessoas alegres, simpáticas, gratas. É disso que o mundo está precisando, com certeza, né? Então, para concluir a nossa reflexão, da mesma forma que nós já superamos tantas coisas, aprendemos tantas outras coisas, nós podemos superar essas aparentes faltas que nós ainda imaginamos ter, né? E que na verdade, se formos ver bem, nem fazem tanta falta assim para nós. Então a sugestão de hoje é não nos entregar assim à tristeza, a esses estados deprimentes, por essas ausências que na verdade não fazem falta. Vamos tentar pensar em cada coisinha boa que nós temos na vida, em cada pessoa que cruza o nosso caminho, né? Que nunca é por acaso, se não é bênção, é lição, né? Vamos procurar valorizar mais, agradecer por tudo, por todos que Deus colocou na nossa vida. Sejamos gratos por cada gesto de carinho, de atenção que nós recebemos. A gratidão nos renova a cada dia, tornando o nosso dia mais feliz, mais iluminado. Nós podemos fazer isso, porque sempre nós vamos ter motivo para agradecer, porque a cada novo dia temos nova oportunidade de fazer o nosso melhor, isso que importa. Isso está em nossas mãos, né? Então vamos começar o dia fazendo o nosso melhor, nos esforçando para iniciar o dia já agradecendo a Deus por uma nova oportunidade de reescrever a nossa história nesse nosso livro da vida, né? Ressignificando tudo o que já foi ruim e que deve ficar para trás para se transformar em lição e impulso para a nossa melhora. Essa atitude com certeza nos dará mais energia para continuar a jornada, superando melhor as nossas dificuldades, criando novas oportunidades de felicidade, de sucesso, nos tornando mais criativos, mais felizes. A gratidão nos liberta da depressão, nos afasta do tédio, nos ilumina a alma, nos torna cada dia mais alegres e nos ajuda a ajudar os outros a serem mais alegres também. E o mundo, dessa forma, fica mais bonito, não é? Vamos pensar nisso, então? Se você gostou desse vídeo, curta aí, ative o sininho para receber os novos vídeos, compartilhe e deixe aqui seus comentários. Sempre isso vai acrescentar muitas coisas para nós. Até mais, fiquem bem.